Terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, só eu fiquei e procuram tirar minha vida. Quem lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isto não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os demais foram endurecidos. Como está escrito: Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-lhe os olhos, para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles, de Israel, redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios. Visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar a emulação os do meu povo, e salvar alguns deles. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, o que será o seu restabelecimento? Serão vida dentre os mortos. Amém. E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se porém algum dos ramos forem quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se nela permaneceres, doutra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois, se foste cortado daqui por natureza, era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Não sei que é um texto bem difícil de entender, não é verdade? Bem complicado. Não é fácil de entender esse capítulo, mas vamos orar e o Senhor vai nos dar graça para a gente entender um pouquinho pelo menos. Mas concluindo, Paulo diz: porque não quero, irmãos, está falando sobre a nação de Israel, foi rejeitada, e por causa da rejeição de Israel, a bênção e a riqueza e a plenitude veio para os gentios, para nós. Somos gentios.
né, que não eram os judeus, portanto eram os gentios. Então a bênção vem para nós. Mas ele diz: não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Verso 25. Para que não sejais presumidos em vós mesmos, para que você não se torne soberbo. Que o endurecimento veio em parte sobre Israel. Eles foram endurecidos em parte, até que haja entrado a... irmãos? Fala muito sobre o gentio. Vamos retornar um pouquinho para pegar o fio da meada aqui. Então, eles foram endurecidos até que a plenitude dos gentios haja entrado. Para onde? Eles têm que entrar para alguma coisa. Tá vendo? Quando isso acontecer, né? Ontem nós vimos o quê? Dos gentios? Hã? Não. A expressão bíblica que nós olhamos lá. A expressão bíblica que... os tempos dos gentios. Lucas 21, 24. Aqui, irmãos, é plenitude dos gentios. Então, quando esse povo foi rejeitado, Israel, e agora a bênção se voltou para os gentios, a igreja hoje é formada principalmente de gentios. Tem judeu? Tem. Lance Lambert, nosso irmão, é judeu. Ele está fazendo parte conosco. E tantos outros. Mas a nação permanece na incredulidade. Até hoje. Mas só que ele diz, quando a plenitude do gentio tiver entrado, ou seja, quando se completar o corpo de Cristo, a igreja, naquela parte daquele povo que está tirando o povo para o seu próprio nome, como nós vemos em Atos 15, é isso que é texto tão importante. Então ele diz, todo o Israel será salvo. Pensou, irmão? Todo Israel será salvo. Como está escrito? Virá de Sião o libertador e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa, ou seja, por causa dos gentios, os romanos a quem Paulo está escrevendo, e nós também que somos gentios. Quanto, porém, à eleição, eles são amados por causa dos outros. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, os gentios, mas agora alcançaste misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista do que vos foi concedido. Porque Deus a todos encerrou na desobediência. Todos, né, irmão? Deus encerrou a todos na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. E aí, irmão, quando Paulo chega nesse ponto, ele está tão maravilhado, que ele mesmo não sabia dizer para nós o que ele estava vendo. Ele talvez não tivesse liberdade para ir mais além, que talvez o Espírito de Deus não tenha permitido que ele se abrisse mais para nós. Então ele começa a dizer, ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. Irmão, todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Pai, nós entregamos, Senhor, em tuas mãos essa leitura desse capítulo maravilhoso, Senhor, sublime, difícil de ser explicado, Senhor. Nós contamos com a tua graça, Senhor. O teu Espírito que nos traz luz, iluminação, da unção do teu Espírito sobre a boca que fala, os ouvidos que ouvem.
Tua luz possa chegar a nós. Ô Pai, abra para nós, de acordo com o nível de entendimento de cada um, aquela porção que o Senhor tem para nós. O Senhor nos permita ver um pouquinho, Senhor, do que ainda está reservado para o teu povo terreno, o povo de Israel, Senhor. Porque muitos estão pregando e ensinando hoje que a nação de Israel acabou, que não há mais chance para eles. Desde o ano 70 eles acabaram, foram destruídos. Senhor, abre os nossos olhos, conduz-nos pela tua palavra, toma a nossa memória, Senhor, e nos faça lembrar daquilo que o Senhor deseja que seja lembrado. Nos ensina, Senhor, o teu grande propósito, não só para a igreja, mas também para Israel e para os gentios, como o Senhor tem falado conosco nesses dias, para a tua glória e para a tua honra, Senhor, para a nossa edificação. Nós suplicamos no nome do Senhor Jesus. Irmão, só voltando atrás um pouquinho, eu sei que conhecendo alguns, vendo alguns rostos aqui que não estiveram conosco, nós nos propusemos de estar estudando, baseado no texto lá de 1 Coríntios 10, 32, que Paulo diz: não devemos servir de escândalo nem para judeu, nem para gentio, nem para a igreja de Deus. Eu disse para os irmãos, se Paulo falou essa palavra depois que o Senhor Jesus foi rejeitado, então ele mencionou que ainda existe Israel, Israel é reconhecido, né? Porque muitos dizem que Israel acabou, né? Há ensinamentos evangélicos que dizem que nós já estamos no milênio. Eu fico pensando, puxa vida, Satanás já está preso no abismo, porque na época do milênio está preso no abismo, ele com os anjos e os demônios, e está essa situação por aí, quando soltar o bicho, então, o que será de nós? Se ele preso, a situação está desse jeito, quando soltar. Então, irmãos, olha, ensinamentos assim, violentos contra a palavra de Deus, né, que são claros para nós, que Jesus, ele ensinou que nós devíamos orar, dizendo: venha a nós o teu reino. Nós estamos na terra, o reino dele é para vir para a terra, ele vai reinar aqui nessa terra. Apocalipse 5 está escrito lá: e reinarão sobre a terra. Terra não é céu, terra é terra. Seja feita a tua vontade na terra, como é feita no céu. Você vai dizer que a vontade de Deus é feita hoje aqui? Que milênio é esse? Eu queria perguntar para esses ensinadores, que nós estamos no milênio, se ele deixa o nenenzinho dele de peito e enfia a mão na toca da cobra lá do basilisco. Porque Isaías diz que pode enfiar. Se estiver na época do milênio, pode enfiar a mão lá dentro. Quer saber se o menino dele de 2 ou 3 anos pode montar no leão e segurar pela juba assim, sair montado lá, opa, cavalinho. Quero saber se você tem coragem de deixar o cabritinho dele pastar junto com a ursa. E assim por diante. Então, irmão, não chegou o milênio. Quando chegar o milênio, irmão, vai acabar toda a ferocidade dos animais, né? Isaías capítulo 11 diz que é uma época de paz, de glória na terra. Toda a terra se encherá da glória e do conhecimento do Senhor. Isso? Então, irmãos, nós estamos vendo aqui que há um propósito de Deus para esses três. Não é só para um, não. Né? Lemos em Atos 15 lá, que primeiro Deus está tirando um povo para o seu nome, que é a igreja. Geralmente nós dizemos Atos 15, mas é só o concílio de Jerusalém. Nós passamos por cima daquilo ali, não vemos o texto mais importante. Quando Tiago levanta, ele diz: olha, irmãos, isso que nós estamos falando aqui, concordam as palavras dos profetas. Deus está tirando um povo para o nome dele. É isso? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, meu nome. Então Deus está tirando um pouco. O que é isso, irmão? Igreja. E aí, quando acabar esse período que nós estamos falando aqui, ó, é a plenitude dos gentios, tá vendo? Então ele diz: voltarei. É a volta dele. E aí ele diz: voltarei, e então reedificarei o tabernáculo caído de Davi, que é a nação de Israel, que até hoje estão caídos. Estão levantados, mas é politicamente. Diante de Deus eles não estão levantados.
Aí ele diz, quando Deus levantar a igreja, Deus levantar Israel, ele diz, para que os demais homens busquem ao Senhor. Quem? Ele diz, os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado. Irmão, vai haver oportunidade. Isso não aconteceu ainda, então lá na frente, alguns dizem, não, mas quando a igreja acabar, acabou o período da graça, o Espírito Santo foi tirado da terra. Não, o Espírito Santo tirado da terra. Como é que vai ter gente lá no capítulo 20 de Apocalipse que diz que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus e porque não receberam o sinal da besta? Como é que a pessoa pode dar o pescoço para ser cortado se a era da graça acabou e não tem Espírito Santo na terra? Que poder é esse que ele tem? Poder que nem nós não temos hoje com o Espírito Santo, para dar o pescoço nosso para servir o Senhor. Há um monte de ensinamento, irmão, que não tem fundamento, não tem base. Então ontem o que nós vimos aqui? Nós vimos que Deus primeiro tratou toda a humanidade como um povo só, como se fosse uma só nação. É isso? Até Gênesis capítulo 11, até a Torre de Babel, até ali Deus considera todos como um só povo, não há diferença. Mas como ele precisa trazer o Salvador, ele teria que treinar alguém, treinar um povo para que ele pudesse trazer o Salvador um dia. Então escolheu Abraão soberanamente, e através de Abraão veio Isaac, depois Jacó, os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel, e Israel foi feito uma nação. E aí começou a ensinar através do sacrifício, do tabernáculo, né, que era necessário que um inocente desse a vida para pagar o pecado deles. Então eram os sacrifícios lá, que eram feitos lá no altar de bronze, né, eles tinham que oferecer aqueles animais ali, né, bezerro, cordeiro, uma pombinha, rolinha, e eles foram sendo treinados para que um dia que chegasse o momento de se apresentar eis o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, todos soubessem que é aquele Cordeiro que eles aprenderam durante 2000 anos. Tá vendo? Aí, irmãos, isso até capítulo 11 de Gênesis, todo o povo é um só. Mas ali com o capítulo 12, quando Abraão é chamado, então agora Deus começa a criar uma divisão na humanidade. Né? Primeiro eles são chamados de hebreus, que alguns dizem que significa cruzar o rio, ou seja, atravessou o rio Eufrates, né, e foi lá em busca da terra prometida. Então eles foram chamados de hebreus, e depois foram chamados de israelitas, porque Deus mudou o nome de Jacó para Israel, tá vendo? E depois foram chamados também de judeu, porque as 10 tribos, quando houve a divisão entre as 12 tribos, 10 para cá e 2 para cá, as 10 tribos passaram a ser chamadas Israel, e as 2 tribos foram chamadas de Judá. Tá vendo? Depois, irmão, que você lê a Reis, 1 Reis capítulo 12, dali para frente, você tem que prestar atenção. Quando fala Israel, não está falando que são todos as 12 tribos, é só as 10 tribos. Quando fala Judá, é só as 2 tribos, Judá e Benjamim. E aí os irmãos sabem, né? Vimos que esse povo abençoado de Deus foi abençoado pelo Senhor, chamado pelo Senhor, com uma finalidade. Abraão foi dado a ele um privilégio. O Senhor disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, irmão, quem é Abraão? Abraão é a oliveira do capítulo 11 de Romanos. É a árvore da bênção. Tá vendo? Nós vamos ver agora mesmo. Então, fazendo um retrospecto aqui com os irmãos um pouquinho, para a gente poder lembrar. E lembramos também o seguinte, que do capítulo 1 de Gênesis até o capítulo 11, Deus testou o homem de 3 maneiras para provar para ele que ele não obedece. Então ele provou o homem no jardim do Éden, inocente, ele desobedeceu. Colocou para fora do jardim e deixou que ele vivesse de acordo com a consciência. Não tem mandamento, não tem ensinamento, não tem normas, não tem leis, não tem nada. Aí o Caim se levantou e matou Abel. Lameque se levantou e matou 2. E aí explodiu a violência e a imoralidade, os dias de Noé. E aí veio o julgamento do dilúvio. Acabou o dilúvio, Deus levantou Noé com a família dele. Disse, agora eu vou entregar o governo na mão do homem. Vamos ver se o homem governando, não é? Se alguém matar o seu semelhante, alguém tem que matá-lo. Então a pena de morte. Deus estabeleceu a pena de morte com Noé. E aí o que aconteceu? Novamente se levantou um indivíduo para se revoltar contra Deus, que era Nimrod. E aí nós chegamos até Gênesis capítulo 11.
E aí agora Deus, depois desses três, Ele introduz agora, irmão, Abraão. Está vendo, irmão? Tem estudiosos da Bíblia, tem professor de seminário que não sabe que a graça veio antes da lei. Quando Deus chamou Abraão, irmão, para Abraão, Deus não pediu nada para ele. Está vendo? Isso é antes do Monte Sinai. E está escrito lá na carta de Paulo aos Gálatas, Deus havendo pré-anunciado, né, ou previsto, que justificaria os gentios pela fé. Está escrito lá. O que Ele fez? Anunciou o Evangelho a Abraão. Ai, como? Anunciou o Evangelho para Abraão. Então qual que é primeiro? A lei ou a graça? Claro que foi a graça. Muita gente não sabe isso. Mas o povo de Israel, eles não quiseram permanecer. Quando chegou no Monte Sinai, eles falaram, tudo que o Senhor mandar nós faremos. O Senhor disse, é tudo? Vou te dar 10 mandamentos só. Então, 10 mandamentos nunca foram dados para ser guardado. Deus nunca imaginou que vai haver um ser humano na terra que vai guardar os 10 mandamentos. Nunca. Então, novamente, o que Ele vai fazer? Ele vai introduzir mais uma dispensação, mais uma experiência para provar para o homem que ele não consegue obedecer. Então, você não quer a graça? Tudo bem, então eu vou te dar a lei. E aí chegamos na quinta dispensação. E na sexta dispensação, então, Jesus Cristo veio, né, para trazer para nós a verdade eterna de Deus, de que não há ninguém que possa justificar-se pela lei. A lei, ela condena. Tá vendo? É o ministério da morte que mata. A lei ela não perdoa. Ela é santa, justa e boa, mas ela mata. Ela destrói. E aí Paulo diz que a lei serviu como ama, né? Como aquela mulher que cuidava dos filhos pequenos, né? Então ele diz, a lei serviu de ama para nos conduzir a Cristo. Então, ao finalidade da lei, o que é? Quando eu olho para a lei, ela fala, eu vou te matar, você está morto, você é pecador. E aí eu tenho que correr para outro lugar, então eu corro para a cruz. Essa é a finalidade da lei. Isso, irmão. E aí nós vimos, irmão, que Deus começou a trabalhar com Abraão, e aí foi levantada a nação de Israel, e eles foram abençoados até chegar na época de Salomão. Né? Salomão começou, né, a sair do caminho quando ele arranjou mulheres estrangeiras, e as mulheres estrangeiras viraram o coração dele e começou a adorar ídolos. Foi? Idolatria. E aí então o Senhor falou, olha, por amor ao seu pai, por amor ao meu servo Davi, então o meu povo não será dividido, mas nos dias do seu filho isso vai acontecer isso. Então quando veio Roboão, então houve a divisão das 12 tribos. Jeroboão ficou com 10 tribos, todos os reis foram contaminados, por quê? Porque eles estão fora da vontade de Deus. A vontade de Deus é Jerusalém, é lá que está o templo, no Monte Moriá, na eira de Ornão, é ali. Então Judá e Benjamim são as duas únicas tribos que ficaram no propósito de Deus. As outras 10 foram levadas para a Síria, no ano de 722. Mas mesmo esses tiveram reis bons, que não foram a maioria, os bons foram a minoria. E finalmente chegou a época do rei Josias, em que Deus falou, por causa da sua piedade, meu povo não será levado para o cativeiro agora, por causa da sua piedade. Do tanto que o Senhor amava aquele jovem rei. Ele diz, mas na frente, meu povo será levado cativo para a Babilônia. Não para a Síria, vamos para a Babilônia. Foi assim. E aí, irmãos, o que ele fez? Hoje os judeus estão lá em Jerusalém, aqueles judeus ortodoxos, que eles amam as coisas de Deus, ainda que estão na incredulidade ainda. Tá certo? Porque você pode encontrar um judeu que se converte individualmente, mas a nação não tem jeito, ela vai ter que esperar até o momento que Jesus descer nas nuvens, e quando eles virem aquele que eles transpassaram, aí eles se arrependerão. Mas irmão, o Josias, o que ele fez? Ele escondeu debaixo lá onde o templo estava construído, naqueles labirintos que existem lá debaixo, ele escondeu a arca, está lá escondida lá. Se você perguntar para os judeus ortodoxos hoje, ele fala, nós sabemos onde é que a arca está. E por isso vão ter essa briga tão grande. Não pensa que os árabes estão brigando só por causa daquela posição ali da mesquita. Não, não é só por isso não, é mais do que isso. Eles sabem que se eles não permitirem que os judeus cheguem lá para conquistar novamente a arca, eles nunca podem ter tempo. Como é que eles vão ter um tempo sem arca? A arca não pode ser feita a outra. Você pode fazer todos os outros vasos, está tudo pronto lá. Né? Se você sabe um pouquinho de inglês aí, lembrar do nome Temple Institute, Temple,
Temple Institute. Digita lá no computador, www.temple Institute, vai abrir lá Jerusalém. E aí está lá, utensílios do templo, tudo escrito em inglês, né? Os vasos do templo, está tudo prontinho. Todos os vasos estão prontinhos. Outro dia mostraram o candeeiro de ouro sendo levado de um local para mais perto do local do templo. Você precisa ver que coisa emocionante, né? Os judeus lá carregando aquele, eles chamam de menorá, dessa altura assim, ó, todo feito de ouro. Eles carregando aquilo e tocando corneta e trombeta e clarinho, todo mundo pulando no meio da rua, assim. Você imagina um carnaval brasileiro aí. Bom, carioca não entende esse negócio de carnaval, nunca viu, então nem sabe o que eu estou falando aqui, né? É aquilo ali, irmão, aquela alegria, aquela festa, porque eles estão dizendo, Senhor, está tudo pronto. Está tudo pronto, Senhor. E aí nós estamos trazendo aqui para mais perto para lembrar o Senhor tem que cair essa mesquita aí. Né, irmão? Está tudo prontinho lá, irmão. Mas, irmão, o povo foi levado para a Babilônia 70 anos. 70 anos. E aí depois dos 70 anos, Daniel tinha sido levado muito jovem, talvez 17, 18, 20 anos, não sabemos exatamente. Agora, irmão, passou 70 anos, ele disse, olha, passou 70 anos. Está escrito aqui em Jeremias que seriam 70 anos. E já estava com 90, aproximadamente 90 anos. Não foi? E aí ele começou a orar para que Deus cumprisse o propósito de Senhor, teu povo agora tem que voltar para a terra. Meu irmão, olha só, presta bem atenção, nós vamos pegar o fim da meada de Israel agora. É aqui. Aqueles quase 50 mil que voltaram para Jerusalém, foi? Que é a figura do que hoje nós estamos querendo viver diante de Deus, que é a restauração da casa de Deus. É isso? Nós estamos voltando para Jerusalém, ou seja, nós queremos voltar para a origem. Igreja não tem nome, só tem um nome, eu edificarei a minha igreja. Nós estamos querendo viver isso, não é verdade? Amém. Nós estamos querendo viver Filadélfia, que é amor fraternal, e que a grande maioria de quem reúne na base da igreja é espalhado pelo Brasil, que eu tenho conhecido um pouquinho, todo mundo pensa, é que nós temos que reunir, não tem placa na porta, tem que ser sistema de presbítero, e tá. Mas e o amor fraternal, irmãos? E o amor aos irmãos? Porque isso é Filadélfia. Não adianta estar tudo certinho no lugar, tudo limpinho. Veja, esse cemitério. Já viu um lugar mais bonito que esse cemitério? Flor para tudo enquanto é lado, né? Mas lugar de morto, irmão. Eu não gosto nem de entrar lá. Com o doente, eu estou com o pé lá dentro, outro lá fora. Entra no hospital, as paredes tudo pintadas de branquinho, aquele tão chão para passar até um lenço branco assim. Mas lugar para doente, para quem está caminhando lá para o outro lugar, né? Então, sabe, nós estamos julgando a banana fora e comendo a casca. Está vendo? Estamos vivendo, estamos querendo viver isso. Igual, olha só. Aquele povo que voltou, essa é lição para nós, hein? Esse é um aviso para nós. Aqueles 50 mil que voltaram inicialmente com Zorobabel, e depois a outra leva que foi levada com Esdras, foi mais ou menos 60 anos depois, que voltou também. Ele veio não para construir nem a casa de Deus, nem o altar, nem o templo, ele veio para embelezar a casa do Senhor, né? Bom, sabe quem são esses que voltaram para edificar a casa do Senhor? Os escribas e os fariseus, e os judeus que perseguiram Jesus até o último momento e o mataram. Está vendo, irmão? Essa advertência para nós. Nós voltamos, nós saímos do espírito da confusão, da Babilônia, não queremos estar no espírito da confusão, não queremos estar na divisão do povo de Deus. Está vendo? Mas, irmão, isso quando acontece, não significa que agora, pelo fato de alguns irmãos estarem numa posição errada, de divisão, de denominação, de usar nome, significa que você não ama esses irmãos. Aí tem irmão que começa a jogar pedra no pessoal, joga pedra lá, tá, porque esse irmão aqui, não sei o que, sistema tal. Irmão, Deus não chamou a gente para isso. Né? Eu costumo dizer o seguinte, se aqueles 50 mil que saíram lá com Zorobabel, com Jesua e os outros, então eles quando eles chegaram do lado de fora, falaram, olha só irmão, já pensou? 1.950.000 está ficando aqui na Babilônia. Nós somos 50 mil.
Né? Acho que 2,5% é isso? Se eu estou bom na matemática aqui? 50 mil de 2 milhões? É? 2,5%? É? Então, irmão, conhecendo o nosso coração como espirituais que nós somos, sabe o que nós vamos fazer se nós estivermos lá? Vai falar, vamos deixar uma lembrancinha para esses 1.950.000 aí, pega cada um pedacinho de pedra aí no chão, vamos dar uma chuva para eles de pedra. É isso que nós fazemos hoje, nós jogamos pedra em quem está ficando na Babilônia. Quem está ficando, desculpa, na divisão. Né? Você nunca pode dizer que um irmão, o pior que seja a situação dele, irmão, que ele é a Babilônia. Babilônia é de Satanás. Aí, irmão, só que esses 50 mil quando saíram, se ele joga uma pedra, sabe na cabeça de quem vai acertar? Do Esdras. E vai voltar 60 anos depois. Aí joga outra pedra, na cabeça do Neemias. E para não dizer, sabe o quê? Que o próprio Daniel, com 90 anos, não voltou para a terra prometida. Ele ficou lá e morreu lá na Babilônia. Tá vendo? Então, irmão, aquele povo que voltou se tornaram aqueles perseguidores do Senhor Jesus. Os escribas e fariseus. Tá vendo, irmão? E essa advertência para nós. Nós estamos aqui hoje, nós queremos edificar a casa do Senhor, queremos que o Senhor edifique a sua igreja, meu irmão, tem que ter cuidado. Temos que ter cuidado. Porque passa 1 ano, passa 2 anos, passa 5 anos, aquela primeira geração que viu a revelação de Deus passou. Os outros pegam o bonde andando. Já não tem a mesma luz de antes. E uma coisa vai só deteriorando, só deteriorando. Dá um pouquinho pior do que no início. Então, irmão, muito cuidado. Muito cuidado. Essa é uma advertência que nós temos. Esses homens estão aqui, escribas e fariseus, eles são aquele povo que retornou para edificar a casa do Senhor. Mas olha só, irmão, em todo esse quadro que nós estamos vendo, um quadro horroroso, um quadro feio, é isso? O povo de Israel foi rejeitado. Ontem nós vimos que claramente, irmão, se você não entender Daniel capítulo 2, a imagem, aquela estátua que Deus revelou para ele, cabeça de ouro, peito, os quadris aqui de prata, e as coxas e as pernas de bronze, e os pés de ferro. Se você não entender aquilo ali, irmão, que aquilo ali é o tempo dos gentios, ou seja, Deus entregou o governo desse mundo na mão dos gentios. Não acredite quando você vê uma placa na rua dizendo Petrópolis é do Senhor Jesus, porque não é do Senhor Jesus. Ainda não. Porque o mundo, irmão, jaz do maligno. Jesus, quando encontrou com Satanás, disse: é o príncipe desse mundo, é o Deus desse século. Ele não negou isso. Então, irmão, é do Senhor, é dele, no sentido que ele é o dono de tudo. Mas, irmão, não que você vai chegar no ponto que a vontade de Deus vai ser feita em Petrópolis totalmente, irmão, só no milênio. É só no milênio. Né? A situação não vai deteriorar cada vez mais. Paulo não diz: os últimos dias serão dias difíceis. Lê a descrição lá de Timóteo. Horrível, terrível. É isso? Homens orgulhosos, soberbos, ingratos, desafeiçoados, né? Desobedientes a pai e mãe, sem afeto natural. Está vendo? E ainda que tem a aparência da piedade, nega a eficácia dela, indicando que essas pessoas também conhecem a Deus. Porque eles mostram piedade. Piedade significa semelhança com Deus. Então, irmãos, essa situação do povo de Israel. Jesus veio, isso, e a Bíblia diz claramente, João capítulo 1, versículo 11. Ele veio para o que era seu, e os seus não receberam. Isso. Mas a todos quantos receberam, ou seja, agora, você não quer ser judeu, então Deus levantou um outro grupo. E aí foi levantada a igreja. Está vendo? E eles até hoje, irmão, estão na incredulidade. Tá vendo? No ano 70 foi destruído. Deixa eu ler para os irmãos alguns versículos que falam o que Deus tinha anunciado que ia acontecer com Israel. Vamos ler aqui Oséias. O livro de Oséias, logo depois do Daniel. Oséias capítulo 3. Verso 4. Bom, marca na sua Bíblia. Esse versículo é um versículo chave para se entender o que aconteceu com a nação de Israel e o que acontece até hoje. Versículo chave, importante.
Ele diz: porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Tá vendo? O Senhor está dizendo muitos dias. Para nós já chega a quase 2000 anos, porque eles foram rejeitados quando Jesus ainda estava aqui, vivo. Mateus 23, nós vamos ler agora mesmo, ele diz assim: a vossa casa ficará deserta. Tá vendo? Já não tem morador lá dentro, porque Deus não habita lá, Deus habita aqui. Ele diz: destruir esse santuário, e o que mais? Em 3 dias o retificarei. O pessoal acha que ele está falando do templo. Diz: ó, nós ouvimos falar que vai destruir o templo. Não, ele estava falando do corpo dele. Ele nunca falou em destruir aquele templo. E aí só depois que ele ressuscitou, João disse: ah, nós lembramos. Ele estava falando do corpo dele, ou seja, Deus não habitava lá, habitava. Ele é o santo dos santos de Deus. Amém. Amém. Tá, Jesus era o santo dos santos. Então ele diz que eles ficariam dessa forma durante todo esse tempo, sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem história sacerdotal ou ídolos do lar. Mas ele diz: depois o quê? Tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei, e nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Então, essa promessa do Senhor ainda não se cumpriu. A primeira parte, sim, que eles estão sem rei, né? Sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem história sacerdotal ou ídolos do lar. O irmão sabe, ídolo do lar é negativo, né? Porque quando eles foram para a Babilônia, eles foram curados. Está vendo, irmão? É coisa interessante, irmão. Quando uma pessoa gosta muito de alguma coisa que não agrada a Deus, Deus fala: tudo bem, então vamos mandar você para lá. Você gosta de ídolo? Vamos mandar você para um lugar que lá está lotado de ídolo. Né? Como se diz na linguagem popular, você vai deitar e rolar. E aí, irmãos, foram para a Babilônia e ficaram lá 70 anos e foram curados. Nunca mais houve problema de idolatria em Israel até hoje. Eles não têm idolatria. Eles foram totalmente curados. Mas só, irmão, que eles continuam dessa maneira, mas eles são povo terreno de Deus. Deus diz para Abraão: a sua descendência será como o pó da terra, como a areia do mar e estrela do céu. Pó da terra, irmão, é Ismael? É descendente de Abraão? Não é? É descendente de Abraão. Você vai dizer que Deus não liga para esse povo? Não pode dizer isso, irmão. Como? Aliás, tem uma profecia de Isaías, que Isaías diz assim: gritam-me de Seir. É chamada a profecia de Dumá. Dumá, sabe quem que é? É um dos 12 filhos de Ismael. Então, irmão, quem que é esse homem? Que tribo é essa? Chamada tribo de Dumá, que é um dos filhos de Ismael, que são esses árabes inimigos de Israel. Mas agora ele diz: gritam-me. Está gritando a quem? Está gritando ao profeta Isaías, que ele está escrevendo. Então ele diz: gritam-me lá do meio dos árabes. Guarda, que hora que nós estamos da noite? O que significa isso, irmão? Vai chegar um dia, irmão, que os próprios árabes vão dizer: o dia está para amanhecer. Sabe por quê, irmãos? Sabiam que os árabes são nômades? Quando eles foram vencidos por Roma, e o império deles foi destruído, o império otomano, eles foram empurrados para onde? No deserto. No deserto, irmão, para você viajar de dia é muito difícil. É isso? Então o que eles faziam? Só podiam viajar à noite, andar de noite, movimentar à noite. Por isso só conheciam. Eles adoravam, o Deus deles é a lua. Então, durante o dia para eles é totalmente estranho, eles conhecem aquela noite. Mas agora eles estão sentindo, né, que há um mover, sem dúvida, um mover de Deus. Porque Deus tem uma promessa também com Abraão com respeito a Ismael. Tá vendo? Por que Deus escolheu Abraão? Abraão merecia alguma coisa? Nada, ele era idólatra. O pai dele era fabricante de ídolo. Então não tem merecimento nenhum nem outro. É soberania de Deus. Está vendo? Ele foi escolhido para trazer a bênção para todas as famílias da terra. E aí, irmão, um dia vai se cumprir. Se você nunca ouviu o que o irmão Christian Shea fala sobre esse texto, você precisa ouvir completo.
o sentimento do irmão quando ele mostra sobre isso. Dizendo, irmão, Deus tem uma promessa para Abraão. E um dia, alguém representante lá dos árabes vai levantar e dizer, guarda, o profeta de Israel, me ajuda. A que hora nós estamos da noite? Nós conhecemos a noite, nós somos nômades, andamos para lá e para cá à noite, conhecemos a lua, mas nós estamos vendo que o sol vai nascer. Isso é espiritualmente falando, irmão. Tá? Porque fisicamente eles conhecem sol e lua. Mas espiritualmente eles não sabem o que é o sol. E aí sabe o que o profeta responde? Diz assim, vem amanhã, vem o dia, vem também a noite. Está estranho, né? Porque ele está dizendo que, olha, vem o dia para quem está vivendo numa longa noite, porque o nosso sol da justiça foi embora. Então nós estamos aqui esperando que o sol vai voltar. Mas para você, a vinda desse sol da justiça pode ser trevas. Então, irmão, está para acontecer. Está para acontecer a qualquer momento. Então, irmãos, olha só, Israel foi rejeitado pelo Senhor, foi colocado de lado. E aqui ele está dizendo que eles passariam todo esse tempo sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem história sacerdotal ou ídolos do lar. Ok? Muito bem. Capítulo 6, mesmo livro. Versículo 1. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Então, quem está falando isso? É a nação de Israel. Então, na boca do profeta, ele está dizendo o seguinte, isso que ele está falando aqui, vai acontecer em primeiro lugar, quando eles são levados do cativeiro para a Babilônia, porque tá, isso aqui antes do cativeiro da Babilônia. Os irmãos sabem, os profetas que profetizaram depois do cativeiro, quem são eles? Quais são os profetas? Depois do cativeiro? Ageu, Zacarias e Malaquias. Tá vendo, irmão? Aliás, é um desenho até que você tem no Velho Testamento. Para você decorar os livros da Bíblia, é fácil. Você tem 5 livros de Moisés, isso, 5 profetas maiores. Você tem 12 livros históricos, é isso, e 12 profetas menores. E depois você tem mais 3 livros históricos, que é Esdras, Neemias e Esther. Depois do cativeiro, 12 antes do cativeiro e mais 3 depois do cativeiro. E depois você tem 12 profetas antes do cativeiro e mais 3 profetas depois do cativeiro. Ageu, Zacarias e Malaquias. Tá vendo? E no meio você tem os 5 livros chamados poéticos. Então você tem 5 e 5, 12 e 12, 3 e 3, e dá exatamente 34 com 5, 39. Tá vendo? Então, irmãos, olha só. Aqui o profeta está falando, em primeiro lugar, a profecia sempre tem 2 cumprimentos. Né? Quase toda a profecia. Eu lembro do irmão explicar para nós que alguém chegou e falou assim, quantos montes que você está vendo aqui na sua frente? Ele disse, um monte. Ele falou, não, são 2. Aí o outro disse, não, é um monte só. Aí o outro afirmou, mas não tem jeito, só é um monte só. Está aqui, ó, tá ali, ó. Falou, tudo bem, vou te provar que é 2. Pegou ele pela mão e levou no primeiro monte. Quando chegou no primeiro monte, olha para frente, tinha um outro atrás, estava escondido. Atrás do primeiro monte tinha outro monte. O primeiro tampava. Então, essa é a profecia na Bíblia. Sempre ela tem um cumprimento aqui e outro lá na frente. Só que o da frente parece que ele tampa assim, ó. Tá vendo? Então, isso aqui que nós estamos lendo, ó. Quando é que o Senhor despedaçou e fez a ferida? Quando ele foi levado para a Babilônia e depois também quando eles foram rejeitados, quando o Senhor Jesus esteve aqui. Os irmãos lembram quando aconteceu isso exatamente? Foi quando Jesus expulsou o demônio daquele endemoniado. E aí eles disseram, os fariseus disseram assim, ele expulsa demônios, mas é por Beelzebul. Ou seja, o poder está nele do próprio diabo. E aí, irmão, logo em seguida, depois daquele acontecimento, aí alguém chega e diz assim, olha, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. E suas irmãs. Logo depois. Então, irmão, qual que é o maior relacionamento que havia com Jesus no sentido físico aqui nessa terra? A mãe dele, em primeiro lugar. Depois os irmãos, não há outro. Aí o que ele respondeu? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Não foi isso? Aí apontou assim, tinha alguns que estavam perto dele e falou, todo aquele que faz a vontade do meu pai, esse é minha mãe, e meu irmão e minha irmã. Aliás, é ótimo a gente pregar para alguém que fala que a fulana de tal é Maria, mãe de Jesus.
Aí podem falar, mas ele tem um monte, porque se eu fizer a vontade dele, ele disse que eu também sou mãe dele. Então ele abriu um leque muito grande. O que ele queria dizer, irmão? É que aquele relacionamento que Maria e os irmãos dele tinham com ele não era tão importante dali para frente, porque ele estava rompendo com todo o relacionamento natural e físico com a nação de Israel. Em primeiro lugar, com a família dele. Lógico, não no sentido negativo. E aí, irmão, o que vem logo em seguida depois? O semeador saiu a semear, capítulo 13 de Mateus. Por quê? Porque aquele que ele plantou lá naquela figueira não deu fruto. Ele veio procurar fruta na figueira, não achou? Então ele começa agora a fazer uma nova semeadura, que está relacionado conosco, com a igreja. Então, irmão, essa ferida que o Senhor está falando aqui, que o profeta está falando, que o Senhor despedaçou, e ele fez a ferida, e ele a ligará. Então, irmão, esse foi exatamente o rompimento do Senhor com a nação de Israel, que está aí até hoje. Agora escuta só, irmão. Os estudiosos da Bíblia, durante muitas décadas, talvez até mais de século passado, século XVIII, né? Já tinha irmãos lá que estudiosos da palavra de Deus, né? Riquíssimos da palavra. E nós achamos que dentro da igreja católica, história de 1000 anos da igreja católica, que não tinha servo de Deus, irmão, tinha de alto calibre. De alto calibre. Né? Os irmãos falam que se você ler os escritos de Johannes Tauler, John Tauler, um alemão, tá vendo? Você vai ver que tem muita coisa lá que o Watchman Nee escreveu. Ele leu os escritos dele. Né? Foi um grande servo de Deus. Eu já li alguma coisa do Johannes Tauler. É excelente, muito bom. Tá vendo? Então esses homens viveram, né, nesse período todinho. Então, irmão, veja só, quanto tempo que o Senhor está dizendo que eles iam permanecer nessa situação em que eles foram despedaçados e o Senhor fez a ferida neles. Escuta só. Durante muitas décadas e até talvez um século ou dois ou até mais, eles não entendiam o versículo 2. Depois de 2 dias, nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Irmão, não tem outra explicação na palavra de Deus. Sabe o que é? É que um dia para o Senhor é como 1000 anos. Então o Senhor está dizendo, depois de 2 dias, Ele vai nos revigorar. Tá vendo? Então 2000 anos já passaram. Está aí, irmão. Tá vendo? Você sabia? Tem irmão que fala assim, nós estamos vivendo nos últimos dias. Não, irmão, os últimos dias começaram com Jesus. Havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, a nós nos falou pelo Filho nos últimos dias. Então, irmão, quando o Filho veio, é os últimos dias. Se são últimos dias, tem que ser pelo menos o quê? 2. De acordo com João, ele diz, no último dia, o que ele vai fazer? Ele vai ressuscitar todos aqueles que creram nele. Não é isso? No último dia. Então, irmão, se é o último, é uma sequência de dias. Então eu pergunto para você, quanto tempo se passou de Adão até Abraão? 2000. De Abraão até Cristo? 2000. E de Cristo até? 2000. Porque, irmão, se você passar do 2000, você vai entrar no 7º. E a Bíblia, tudo que ela mostra, o 7 é o descanso. Está entendendo, irmão? Nós não sabemos certo se nós estamos em 2008, mas nós já entramos, na nossa contagem, nós já estamos vivendo o 7º milênio da humanidade. E o 7 na Bíblia, irmão, é descanso. Está vendo, irmão? Então, já se passaram esses 2 dias. E o Senhor disse, depois dos 2 dias, Ele nos revigorará. Está vendo? E Ele diz, ao terceiro dia nos levantará, vai nos pôr de pé, e aí viveremos diante dele. Lembra? Isso é no milênio. O terceiro dia seria 2000 até Abraão, depois 2000 até Cristo, mais 2000 até agora. Então 2 dias aqui, e mais o terceiro dia, que seria o 7º milênio da humanidade. Milênio da humanidade. Tem um monte de informação na Bíblia. Eu publiquei um livretinho, e acho que alguns irmãos já leram, chama Um Dia Como 1000 Anos. Mas você vai pegar escrito, irmão, de irmãos que viveram até o 3º século, e criam isso. Eles diziam, a história do homem vai durar 6.000 anos. Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º. Um dia é como 1000 anos. Vendo, irmão? Então, tudo indica, irmão, que nós estamos vivendo na época que pode acontecer a qualquer momento. Tá vendo? O irmão Christian agora disse que vai pregar lá em Curitiba, em julho, sobre as últimas 20 profecias da Bíblia. Só falta 20.
Tá vendo? Só falta 20. E uma delas o que é? É o arrebatamento. Que é o que deve acontecer em primeiro lugar, antes de qualquer coisa. Então, irmãos, está claro? Olha, vamos só repassar um pouquinho. Capítulo 1 de Gênesis até capítulo 11, todo o povo é um, todos os homens é um povo só. É isso? O capítulo 12, ou exatamente finalzinho do capítulo 11, para ser bem bíblico, Deus chamou Abraão e ele começou a preparar um povo. E agora então tem uma divisão na humanidade, judeus e gentios. Quando Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou, enviou o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes e batizou 120 que estavam lá, aguardando, tá vendo? E aí nasceu a igreja universal e a igreja em Jerusalém, tá vendo? E aí, irmão, a interpretação, irmão, Pentecostes, meu irmão, aprenda uma coisa, Pentecostes não é falar língua estranha, está incluído lá. E Pentecostes também não é o cumprimento da profecia de Isaías, porque Isaías não falou em línguas, desculpa, de Joel. Joel não falou em línguas, falou? Eu digo, ele não mencionou as línguas, porque você falou em língua, eu não sei, mas não posso garantir. Tá vendo? Mas, irmão, na profecia dele não tem língua, mas lá tem uma coisa, que o sol e a lua ia aparecer sinais de sangue na lua, não teve nada disso. Irmão, isso foi espalhado pelo mundo inteiro, que o Pentecostes é o cumprimento da profecia de Joel. Irmão, não é. Não é. Quando Pedro diz, isso é o que foi dito pelo profeta Joel, ele está dizendo, em inglês, de acordo com o original, é this is that. Ou seja, isso é aquilo. Ou isso é da mesma natureza do que o Joel falou. Então, não se cumpriu. Isso não teve cumprimento ainda, né? Ainda vai ter um cumprimento. Então, irmãos, vejam só, a época que nós estamos vivendo, irmão, é de um significado tremendo, por causa de todos os sinais que nós estamos vendo aí. Israel continua na incredulidade, né? O Senhor trabalhou com a nação de Israel, preparou a nação de Israel, e quando o Salvador veio, eles pregaram ele na cruz. Por isso está escrito lá em latim, hebraico e grego, porque os gregos pregaram ele, latim pregou e o hebraico pregou, ou seja, religião, a cultura e a política do mundo. Eles crucificaram Jesus na cruz, mas a religião está lá, o hebraico está lá, dos judeus. Tá vendo? Então, irmão, com toda essa situação dos judeus, eles terem rejeitado e dizer, crucifica-o. Mas eu não vi nenhuma injustiça nesse homem, não vejo nenhuma culpa nele. Se você não pregar ele, se você não tratar com ele, se você não castigá-lo, você não é amigo de César. São judeus, irmão. São judeus. Tá vendo? Eles participaram da crucificação do Senhor Jesus. Eles participaram, né? Aliás, eu gosto muito da resposta que essa é entrar na questão se é espiritual ou não, do homem que fez o filme de Jesus aí, como é que é o Mel Gibson, né? Ele foi levado na televisão nos Estados Unidos e a repórter lá perguntou, escuta, vem cá, essa história aí do filme que você fez aí, estão falando que a perseguição em cima do judeu, que o judeu que matou Jesus, outros dizem que foram soldados romanos e tal, afinal de contas quem foi? Ele falou, não foi nem os judeus, nem os romanos. A moça ficou assustada, quando piorou agora. Foi quem? Foi eu e você, todos nós, com nossos pecados. Olha, irmão, que coisa. Alguma coisa aconteceu lá na vida daquele homem, não sei o que, mas dar uma resposta dessa. Mas, irmão, não esqueça, que eu quero mostrar para os irmãos aqui é o seguinte, é que você veja quem foi esse povo de Israel. Que atitude que eles tomaram, irmão, coisa terrível, bárbara, violenta. Jesus foi perseguido a vida toda. Tá vendo? Ele morreu cada dia, cada momento. Sabe? Paulo diz, é o morrer de Jesus, não é a morte, é o morrer. Cada dia morrendo, cada dia, até chegar naquele momento da cruz, em que ele se entrega e ele é crucificado. Rejeitado. É isso? Crucifica, solta Barrabás, mas prega ele na cruz. Tá vendo, irmão? Esse é o povo. Aí, irmãos, capítulo 11 de Romanos diz que essa rejeição é temporária. É temporária. Deixa eu posso dar umas pinceladinhas com os irmãos aqui sobre o capítulo 11. Irmão, eles estão até hoje nessa posição
de incredulidade, rejeitados, sem príncipe, sem rei, sem sacrifício, porque não tem tempo, não tendo tempo não pode fazer sacrifício, não tem sacerdote, não tem história sacerdotal. Não sabe? Um sacerdote para ele poder, ainda que ele tenha o templo, ainda que eles encontrem a arca lá e coloquem a arca lá dentro do templo prontinho, como é que o sacerdote vai entrar lá dentro perante aquela arca? Você acha que ele tem coragem de chegar lá e tocar a mão na arca? Ele lembra direitinho de usar. Né? Tocou a mão lá, e não, você sabe, usar significa força. Tá, vem com a força do homem ali, o fogo torrou ele na hora. Não foi? Eles têm medo disso, mas não sabem o que Deus providenciou? É só você ler Números 19. Há uma bezerra vermelha, uma bezerra ruiva, né? Que eles matavam, tirava, fazia, como é que fala? Cinza, tirava a cinza dela, queimava ela todinha e tirava a cinza, e aí misturava com água e lavava o sacerdote, ele estava lavado. Sem dúvida que essa bezerra aponta para a obra do Senhor Jesus na cruz. Irmão, durante 2000 anos, praticamente não apareceu nenhuma bezerra dessa em Israel, porque ela tem que ser totalmente ruiva, ou quase vermelha. Aí apareceu uma, há mais ou menos que uns 10 anos, ou 12 anos, não sei mais ou menos, 10 e 15 anos atrás, nós explodiu no mundo inteiro o povo de Israel. Não, Jeová se lembrou de nós, o Senhor se lembrou de nós. Porque quando o general Tito, os soldados romanos entraram em Jerusalém, sabe o que eles encontraram? Encontraram um potinho de ouro assim, sabe com esses potinhos de colocar joia? Aí um abriu assim e falou: ih, tá cheio de cinza de cigarro. Era a cinza da bezerra. Da última que apareceu. O judeu falou: não, eu te dou todo o ouro que você quiser, mas não joga essa cinza de cigarro fora. Por causa do valor que tem para eles. E aí dá um pouquinho, essa que apareceu, né? Não sei se foi chamado de... Eles deram até um nome para ela. Tem na internet, se você entrar no Instituto do Tempo, tem até a fotografia dela. Aí um dia eles chegam lá para olhar a bezerrinha, estava lá um fiozinho, fiapinho branco na cauda. Pronto, morreu. Só um fio. Aí, irmãos, agora, há alguns anos atrás, não sei se... Eu ainda estava em Santo Antônio do Monte, se não me engano. Uns 4, 6 anos atrás, mais ou menos. Aí, irmão, apareceu outra agora, totalmente vermelha. Totalmente. Irmão, ela vive debaixo de 7 chaves. É segredo de Estado de Israel. Guardado assim dentro de, sabe? Guardado pela alta inteligência de Israel, que é considerada uma das maiores, melhores do mundo de inteligência. Tá vendo? E aí, como ela tem que ser sacrificada com 2 anos, não pode passar 2 anos, clonaram. Fizeram um clone da... Irmão, o troço está pegando fogo e nós não estamos sabendo. Tá vendo? Irmão, aquele povo da incredulidade, como o irmão Cristian disse, irmãos, entre eles eles começaram a procurar dizendo: ó, irmão, nós estamos vendo que o Senhor está se lembrando de nós, e nós temos que estar preparados, nós temos que construir todos os utensílios, todos os vasos do templo, temos que construir o templo, ferro fabricado, depois só montar peça em cima de peça. Mas cadê o sacerdote? Quem é da família de Arão? Aí apareceram 240 homens para se apresentar, e aí descobriram só 40 foram reconhecidos. Sabe por quê, irmão? O DNA deles é diferente dos outros. Já pensou isso? O DNA de uma pessoa que é da família de Arão é diferente dos outros. E aí, irmão, mesmo que não aparecesse a bezerra que pudesse lavar esse sacerdote para ele poder entrar e tocar na arca e oferecer sacrifício lá no propiciatório, onde Deus disse: ali eu falarei contigo, com Moisés, entendeu? Algumas famílias se ofereceram para ter as mães ter os filhos e gerar um filho sem pôr a mão nele. Então, irmão, o filho já nasce dentro de uma bolha. Você pode acreditar nisso? Dentro de uma bolha. Imagina o coração de uma mãe, ela gerar aquele filho e ele cai lá dentro da bolha e ninguém põe a mão nele. O tratamento, a comida, o leite, tudo é ministrado sem pôr a mão nele. Ele não tem contato com ninguém. Ou seja, ele é um dessas 40 famílias que são sacerdotes. Irmão, isso é inacreditável. O povo está na incredulidade, irmão. Olha o coração deles. Nós temos a verdade, nós temos a palavra, nós temos o conhecimento do Messias verdadeiro, nós temos o Espírito Santo, irmão. Como é que nós vivemos? E aí alguns jovens lá entraram para a faculdade para estudar, para aprender a cortar os animais. Sabe quantos anos? 7 anos a faculdade deles. Aí o repórter chegou e perguntou: meu amigo,
Você estudou 7 anos para ser sacerdote, falou, tem que aprender a cortar os animais, e o corte aqui tem que ser de tal maneira que quando você corta tudinho, junta o animal de volta, você pensa que ele está vivo, de tão perfeito que é o corte. Aí o sacerdote, o repórter incrédulo, né, olhou e disse, tudo bem, mas vem cá, deixa eu te perguntar, e se o Messias não voltar? E se o templo não pudesse ser reconstruído? Porque não tendo tempo você não pode oferecer sacrifício. Ele falou, nós vamos ser açougueiros. Nós vamos abrir um açougue. O repórter falou, mas você estudou 7 anos? Ele falou, nosso Messias merece. Irmão, nem incredulidade. Nem incredulidade. Porque eles, irmão, ainda está cumprindo neles aquela profecia lá do Ezequiel, acho que é 36 ou 37, do Vale de Ossos, é isso? 37? O que aconteceu? Profetizou, os ossos se juntaram, veio carne, veio nervo, veio tendão, veio pele, mas falta uma coisa, o quê? Falta o Espírito. Está vendo? E esse, irmão, só no final da tribulação, quando eles virem aquele que eles traspassaram e lamentarão sobre ele, se converterão. Todo Israel será salvo, num abrir e fechar de olhos. Então, irmãos, olha só, Israel hoje está nessa situação, estão lá, debaixo de perseguição, foram levados para as nações. O Senhor Jesus disse, serão levados cativos para todas as nações. Lucas 21, 24. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se complete. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos se completem. E serão levados cativos para todas as nações. Foram levados, irmão, em 1918, né? Alguém me ajudou aí, que eu não sou muito bom de, né? Não me lembro das datas muito bem, mas disse que a primeira guerra foi o quê? 1914, é isso? 1914, né? Primeira Guerra Mundial. Então, em 1918, um cientista judeu fez um grande serviço para a Inglaterra. E eles perguntaram, o que você quer que nós façamos para você? Ele disse, para mim nada. Eu quero que vocês permitam o meu povo voltar para a nossa terra. Não, 1918. Bem? São 25 anos antes da guerra, da Segunda Guerra Mundial com Hitler. Tá vendo? Na Alemanha. E aí, irmão, os que receberam o direito, então a Inglaterra disse, tudo bem, assinaram a chamada Declaração de Balfour. Isso é, quem quiser pode voltar para Israel. Então, irmão, Deus estava abrindo a porta para eles. Os que não voltaram, caem na mão do Hitler. 6 milhões de judeus morreram. Então, olha, irmão, a história desse povo, irmão, se você ler, não é só 6 milhões, irmão, a história, se você pegar lá, o massacre dos judeus durante esses 2 mil anos, irmão, é inacreditável. Como esse povo sofreu. Então, o que eu quero mostrar para os irmãos no final aqui, irmão, pelo amor de Deus, como é que Deus vai tratar esse povo? Mas, irmão, não brinque. Você pode brincar, Deus ama, mas tem disciplina. Deus disciplina aquele que Ele ama, não brinque com Ele. Se você tiver que enfiar a faca no seu coração para tirar um tumor, Ele vai enfiar a faca. E dói sim, mas Ele tira o tumor para te curar. Então não brinque com Ele. Então, irmãos, 2 mil anos já se passaram, nós estamos vendo aí, tudo está ameaçando. Os cientistas disseram, a Bíblia diz, quando Jesus voltar, Ele vai colocar o pé no Monte das Oliveiras, porque Ele partiu do Monte das Oliveiras, e aí o monte vai rachar no meio. E os cientistas disseram, já tem uma trinca lá. Já tem uma trinca lá. Irmão, há 15 anos atrás, ou 10 anos atrás, no mínimo, eu li na revista Veja, o rio Eufrates está secando. Está escrito aqui em Apocalipse 16, que o rio vai secar para que os exércitos dos reis do norte, eles possam atravessar para invadir Israel. Bom, está tudo aí se cumprindo. Os dias de Noé, irmão, você já imaginou o que existe hoje de violência? Principalmente vocês que moram aqui mais nessa região, Rio de Janeiro. Irmão, o que é isso? Onde é que nós chegamos? De violência, de matar as pessoas, é como matar mosquito, é como pisar num verme, num lagarto, ou numa lagarta, como se não valesse nada. A imoralidade está aí estampada para tudo enquanto é lado. Coitados dos jovens hoje, né? A irmã estava conversando na televisão, na internet hoje. Você digita lá, a irmã estava dizendo, estava fazendo uma pesquisa para o filho meu, e digitei só a palavra boneca. Ela não sabe o que era, não acredita o que apareceu. Porque antigamente boneca é boneca, de brincar aqui no colo, mas hoje boneca tem um monte de significado. Mas o que é isso? Está tudo contaminado, imoralidade e violência. Está vendo? E o que mais? O amor de muitos cristãos esfriando por ver a iniquidade. Está vendo? O evangelho sendo vendido aí como se fosse banana.
anunciado em troca de dinheiro, pastores comendo o dinheiro dos coitados, comprando riqueza nos Estados Unidos. Não duvide, porque não é mentira, é verdade. E os seus seguidores cegos, ignorantes, ainda fazem tatuagem no peito que a Bíblia proíbe de fazer, do pastor e da pastora. Que é isso, irmão? Fazer o rosto aqui de um homem no peito dele? Bom, esse é o estado da igreja, do evangelho hoje. Eu dispus, irmão, vai lá, liga a televisão lá, venha para a terapia do amor, nós vamos resolver seu problema com a sua mulher, com a sua noiva, com o seu namorado, não sei o que. Chega lá, aquele monte de gente abraçada, cantando ao som da música de Elton John, que casou outro dia com outro homem. Mas, irmão, evangelho toca a música de Elton John? O que é isso, irmão? Mas uma coisa está preta, negra, está aí, é para acontecer a qualquer momento, não pode ir longe, não tem como. Mas, irmão, Israel está aqui, está aguardando, ainda não chegou o momento. Então, irmão, sabe qual é o relógio de Deus para a igreja hoje? É Israel. Está vendo? Os discípulos perguntaram lá, naquele dia, lá em Mateus 24, Senhor, quando serão essas coisas? E que sinal singular haverá da tua vida? Que sinal? Eles não perguntaram sinais, eles perguntaram que sinal haverá da tua vida. Ele diz, bem, quando serão essas coisas, então pedra não ficará sobre pedra. Então ele diz, quando vocês virem a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, ou seja, jogou lá para a época da tribulação. Porque quem fala da destruição de Jerusalém é Lucas, não é Mateus. Mas quando ele falou da igreja, ele diz, aprendei a parábola. Bom, esse é o sinal para a igreja, é o sinal. Eu gosto tanto que eu dispus, irmão, está aqui na minha Bíblia, ó. Se você nunca viu a fotografia do dia que foi o primeiro-ministro em Israel, tá vendo? Acho que é Ben Gurion, quando ele declarou, nós somos uma nação novamente, depois de 1800 e tantos anos. Milagre. Irmãos, a figueira já brotou. Em Mateus 24 está escrito o quê? Eles não passaram essa geração sem que tudo isso aconteça. Você pode espernear para lá e para cá, irmão. Essa geração é a geração que está vendo a figueira brotar. Aí eu disse, mas a palavra geração não significa raça. É a raça do judeu. Mas, irmão, não cabe aqui dentro do contexto, não tem jeito. É a geração que está vendo a figueira brotar. Tá vendo? Irmão, uma geração na Bíblia, o que é? 70 anos. A duração da nossa vida é 70 anos. É isso? É a única definição que você tem em toda a Bíblia de que uma geração é 70 anos. Foi Moisés que falou lá no Salmo 90. Então, irmão, olha, imagine só esse quadro de Israel. E nós vamos ver agora, só para encerrar esse momento aqui, pelo menos, né? Olha só, irmão, como que Deus vai tratar com esse povo. Olha só como é que ele vai. Eles vão cair debaixo de grande perseguição ainda na época do anticristo. Tem muita perseguição em cima do judeu. Os irmãos sabem, quando aconteceu o arrebatamento, né? Quando aconteceu o arrebatamento, então vai surgir um indivíduo aqui nessa terra que não é o anticristo. Não é o anticristo. Eu falei, prometi para os irmãos, mas agora não tenho tempo para poder entrar aqui, tá? É Apocalipse 17. Que é o sétimo rei que ainda não apareceu. Ele não é o anticristo. Ele é o sétimo rei que ainda não veio e quando vier vai durar pouco tempo. Tá vendo? Então, quando ele chegar aqui, esse indivíduo provavelmente, que não está escrito na palavra de Deus, é conjectura, quem sabe ele vai ser a pessoa que vai dar um jeito da mesquita ser tirada de lá e Israel poder construir o templo. Tá vendo? E quando ele fizer isso, o judeu vai falar, puxa, esse é o tipo do Messias que nós estávamos esperando. Pode ser isso? Pode. Estou falando aqui em linhas gerais para os irmãos, não estou entrando em detalhes. Outra coisa, tudo indica que o mundo vai entrar numa crise financeira tremenda, o mundo inteiro. Seríssimo. Os entendidos falam isso, né? Que nós estamos caminhando para uma crise financeira mundial. Então, esse homem, ele vai resolver esse problema também. Mas, irmão, ele não é o anticristo. Aprenda uma coisa, leia o seu Apocalipse a partir do capítulo 11, se eu não estou enganado. Diz lá,
a besta subirá do abismo. A besta, irmão, é o anticristo. Ele vai subir do abismo. Então, irmão, ele está morando num lugar que é um lugar de demônios. Quando Jesus encontrou aquele endemoniado lá que tinha 6.000 demônios nele, os demônios disseram: Senhor, não nos mandes para o abismo. Está escrito só em Lucas, capítulo 8. Tá vendo? Então, irmão, o abismo é o lugar onde mora demônio. Tártaro, que é mencionado por 2 Pedro, capítulo 2, verso 4, Tártaro, que é traduzido como inferno, mas não é inferno. Tártaro é o lugar onde vivem anjos que pecaram contra Deus. E tudo indica que são os anjos que contaminaram aquela época, a contaminação lá do Gênesis capítulo 6. Ok? Então, irmãos, desculpe, deu uma... O sétimo rei. Tá, do sétimo rei. Tá vendo? Então, o anticristo, ele sobe do abismo. Então é uma pessoa que está lá, ele não está aqui na terra. Quem vai aparecer aqui na terra é o sétimo rei. Tá vendo? E aí, irmão, o que acontece? Israel vai fazer um pacto com ele, está lá em Daniel capítulo 9, 24 a 27. Ele vai fazer uma aliança de 7 anos, que são os últimos 7 anos das 70 semanas de Daniel. 483 anos já se passaram, falta apenas 7 anos para completar os 490. Tá vendo? Então esse que faz o pacto com Israel, ele vai governar aqui na terra durante 3 anos e meio. E aí na metade dos 3 anos e meio, a Bíblia diz, uma das cabeças da besta do império, não da besta do anticristo, mas do império, o império romano, que tem 7 cabeças, e as 7 cabeças são 7 reis. Tá vendo? Então essa 7ª cabeça, ela vai sofrer uma ferida mortal da espada, mas ela volta a viver. Tá vendo? Então Apocalipse 17, lá diz: a besta que viste é também o 8º rei.